Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade a nosso comentário, Evangelho de São Mateus, 102º encontro, Mateus capítulo 28, do versículo de 1 a 10. Ouçamos nossa leitura. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver a sepultura. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como a de um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo diante do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: "Não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Venham ver o lugar onde ele estava. E vão depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à frente de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É o que tenho a lhes dizer." As mulheres saíram depressa do túmulo, estavam com medo, mas correram com muita alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: "Alegrem-se." As mulheres se aproximaram e se ajoelharam diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: "Não tenham medo. Vão anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão." Esta é a nossa leitura que nós vamos comentar no dia de hoje. Versículo 1. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver a sepultura. O primeiro dia da semana, depois do sábado, é o domingo. No despertar da aurora, é o primeiro dia de um novo tempo, uma nova era, uma nova criação recriada por Jesus, em que após as trevas da morte, amanhece a luz da ressurreição, a glorificação. As santas mulheres não vêm para ungir o cadáver. Como Marcos capítulo 16, versículo 1. A tradição de Marcos diz que foi para ungir o cadáver. Mas aqui no Mateus as mulheres vieram para visitar o sepulcro. O resultado da vinda das mulheres é que elas serão testemunhas da ressurreição. Elas que testemunharam a crucificação, o enterro de Jesus, agora testemunham a sua ressurreição. Ver a sepultura.
O verbo ver tem um tom, um contexto de compreender. Jesus afirmava ter olhos para ver. Trata-se de uma metáfora que quer significar compreensão dos ensinos de Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 2. As mulheres seguiram Jesus desde a Galileia. Mateus capítulo 27, versículo 55. Elas puderam escutar Jesus afirmar que ele morreria e ressuscitaria. Elas aguardam a ressurreição. Para as mulheres, falta ainda a promessa anunciada por Jesus de que ele ressuscitaria. Não é acidental que em 3 vezes no capítulo 28 encontramos o verbo ver, denotando ressurreição. Não são os poderosos nem os discípulos que vão ao sepulcro, mas somente as mulheres. Elas que eram consideradas marginais na sociedade da época, no mundo patriarcal, e que serão consideradas receptivas dos propósitos de Deus. E elas esperam a ressurreição. As mulheres são espectadoras do que acontece na cena. Elas vão testemunhar com atenta observação. Elas precisam ver, isto é, ter atenta observação do acontecido. Versículo 2. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Um terremoto acompanha a morte de Jesus e abre os túmulos dos santos em Jerusalém, que foram ressuscitados. Mateus capítulo 27, versículos 51 e 54. Este terremoto agora prepara para a abertura do túmulo de Jesus. O terremoto também manifestava uma teofania, uma manifestação divina. O anjo do Senhor não se trata de um anjo que tem a missão de interpretar um acontecimento maravilhoso aqui, mas o anjo do Senhor que age e fala com a mesma autoridade de Deus. Deus não abandonou seu filho. O anjo não vem abrir o túmulo para que o Senhor saia. O anjo vem para revelar que Jesus não está mais no túmulo. Abrir o túmulo para que se possa constatar que Jesus não está mais lá. Versículo 3. Sua aparência era como a de um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. O anjo vem de Deus. A sua roupa é como a de Deus, como também a roupa de Jesus na transfiguração. O relâmpago é uma imagem associada com aparições, presença e poder divino. Mateus capítulo 24, versículo 27. Quer afirmar a soberania de Deus, até mesmo sobre a morte. Versículo 4. Os guardas tremeram de medo diante do anjo e ficaram como mortos. Os inimigos de Jesus tiveram cuidado para proteger o túmulo. Mateus capítulo 27, versículo 62 até o versículo 66. Mas nenhum poder humano pode selar um túmulo.
Os homens fazem seus planos, mas Deus tem a sua disposição de salvação, o seu plano, para manter o que os inimigos de Jesus queriam, manter Jesus morto no túmulo. Agora nós vemos a ação vivificadora de Deus. Agora, os que ficam como mortos são os soldados, não Jesus. O poder de Deus deixa sem vida os soldados aterrorizados de medo. Os guardas estupefados ficam petrificados, inanimados, letárgicos pelo medo, pelo terror. Como na ressurreição a terra estremece, assim também os soldados tremem. Assim os guardas são os verdadeiros mortos, não Jesus. E permanecerão mortos até o dia em que reconhecerem que aquele que esteve morto agora vive. Versículo 5. Então o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. O anjo se dirige às mulheres para anunciar a ressurreição. O autor da mensagem é Deus, o Pai. Pede às mulheres um ato de confiança: não tenham medo. O crucificado vive, ressuscitou. Ele é o vencedor da morte. A sepultura vazia, a pedra retirada anunciam sem palavras o que o anjo lhes anuncia. O Cristo Jesus que procuravam ressuscitou. O crucificado não está no túmulo. As mulheres procuram Jesus, o crucificado, aquele que era viram morrer, e agora é Jesus, não outro, mas é o mesmo, é o ressuscitado. Versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Venham ver o lugar onde ele estava. Deus Pai preservou o seu santo da decomposição. Se os sinais que se deram por ocasião da morte de Jesus já pré-anunciavam, que em Jesus havia realizado então a consumação dos séculos. A mensagem do anjo. As mulheres devem escutar a grande notícia: ressuscitou. Ele já havia afirmado e as mulheres ainda aguardavam à espera de que Jesus ressuscitasse. O Pai ressuscita seu Filho, fazendo justiça à obediência do Filho diante da maldade dos seres humanos, as autoridades que mataram Jesus. O anúncio do anjo é uma revelação, uma compreensão do túmulo vazio e do corpo que não está mais no túmulo. A mensagem da ressurreição de Cristo, anunciada pela Igreja, pelo testemunho dos apóstolos, não é invenção de seres humanos, é palavra de Deus, que proclama que em Jesus, que se esperava para o fim da história, a ressurreição já é uma realidade em Jesus, que inaugura na sua ressurreição um mundo novo, a nova história, a reconciliação da humanidade com o Pai, trazendo a promessa da feliz esperança. Segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. As mulheres vão testemunhar o túmulo vazio, que a promessa de Jesus de ressurreição é uma realidade, e que elas serão então portadoras da nova notícia aos discípulos medrosos,
que estavam escondidos, tristes, decepcionados com a morte de Jesus. Versículo 7. E vão depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à frente de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É o que eu tenho a lhes dizer. Os discípulos devem retornar à Galileia, onde tudo começou. O início da pregação do Evangelho na Galileia agora é o lugar do início do testemunho da ressurreição. E também da experiência da ressurreição, da presença de Jesus. As mulheres, ao constatar o túmulo vazio, agora recebem uma missão. Elas foram as primeiras receptoras da proclamação da ressurreição. Os discípulos devem ir à Galileia, lugar em que foram chamados à missão e preparados para ela. O encontro com Jesus não ocorre no centro do poder das autoridades judaicas, Jerusalém, mas no local inicial, central aos desígnios de Deus. O próprio Cristo Jesus havia prometido que encontraria os discípulos de novo, onde tudo começou. Mateus capítulo 26, versículo 32. Jesus será visto pelos discípulos, isto é, eles o verão. Versículo 8. As mulheres saíram depressa do túmulo, estavam com medo, mas correram com muita alegria para dar a notícia aos discípulos. Aqui vem misturado medo, alegria, mas a missão dada será cumprida. A experiência com mistério que une medo e alegria. O primeiro testemunho da ressurreição é dado por mulheres. O sepulcro, que para as mulheres era lugar de tristeza e lamentação, se torna agora lugar de alegria, de ação de graças. A prontidão, a pressa, refere à surpresa, à necessidade de contar o acontecido aos discípulos, conforme a missão recebida. Versículo 9. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrem-se. As mulheres se aproximaram, se ajoelharam diante de Jesus, abraçando os seus pés. Na saída do túmulo, no caminho da missão das mulheres que vão anunciar os discípulos a ressurreição em Jerusalém, não na Galileia, é que Jesus vai ao encontro delas. A iniciativa é de Jesus, que faz com que elas experimentem e encontrem Jesus, vencedor da morte, vivo diante delas. O anúncio de Jesus às mulheres é de jubilosa aclamação diante do ressuscitado. Alegrem-se. Elas o reconhecem, se prostram diante dele para adorá-lo, expressando veneração por Jesus. Alegrai-vos. Que as mulheres venham participar da alegria com o encontro com Jesus. A alegria faz as mulheres se aproximarem, agora sem medo. Adorar, beijar o Filho vivo é o objetivo de todo ser humano. Versículo 10. Então Jesus disse a elas: não tenham medo. Vou anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Depois de pedir às mulheres a confiança, não tenham medo, Jesus confirma a missão que o anjo lhes havia confiado. Jesus identifica os discípulos como irmãos. A mensagem da Páscoa é um momento de perdão. Embora os discípulos tivessem se escandalizado com a morte de Jesus, agora os discípulos são chamados de irmãos. A ressurreição se torna força para o anúncio.
Já não existe desespero com a morte. Ela foi vencida. A morte vencida foi a morte eterna, que entrou no mundo pelo pecado que cortava a relação com Deus. A vida se torna força e conduz o ser humano pela morte e ressurreição de Jesus, que é a nossa vida, a nova criação. Este é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.